Só você com aqueles que pensam como você. Vocês perceberam isso? Não, porque todos pensam como eu e eu não percebo. Quando você pensa em certas coisas, você começa a ver essas coisas. Por que estou te dizendo isso? Porque até mesmo as oportunidades, se na sua mente você programar sua mente para ver como Deus vê, você quer fazer um negócio e começa a programar sua mente. Já começa a enxergar, como com o carro. Quando você quer comprá-lo, você começa a vê-lo. Você vê a cor como quer o banco. E quando você a vê, está procurando como é que você procura e escolhe o carro. De acordo com o que você programou aqui dentro. Sim ou não? É como a casa. Você vai ver a casa e diz, não é essa. E como você sabe que não é essa? Porque você já tinha antes. Já te deram as fotos antes. Onde foi que você criou essa foto? Na sua cabeça. Quero com isso, com a cozinha americana. Quando você chega e encontra algo parecido com o que você programou, você diz, é isso, sim ou não? É assim, nós somos feitos assim. Por isso precisamos ter cuidado com o que deixamos ficar dentro do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro pode ser programado. E Deus te deu uma dica para você e para mim e disse, você deve descartar tudo o que não tem a ver com esse tipo de pensamento. Que tipo? Isto é o que acabei de dizer a todos vocês, meus queridos irmãos. Todas as coisas que são verdadeiras. Digam agora comigo. Talvez possam projetar de novo na tela. Todas as coisas verdadeiras. Digam comigo. Verdadeiras, honrosas, justas, puras, amáveis. Todas as coisas que são de boa fama. Aquilo em que há alguma excelência na virtude e algum digno louvor. Que todas estas coisas sejam sempre o objeto central dos vossos pensamentos. E o resto? Jogue fora. É bom? Não. É amável? Não. São pensamentos de raiva, de ódio. Me faz sentir mal. Jogue fora. É aí que está a sua batalha. Sabem por que pensei em fazer isso? Porque é um período em que estou acompanhando muitas pessoas que estão perdendo a vida porque estão perdendo a batalha na cabeça delas. Há pessoas que têm tudo. Pessoas que têm tudo ao redor delas, um bom trabalho, uma boa casa, tudo. Pessoas inteligentes que estão perdendo a batalha da vida porque estão perdendo a batalha na cabeça delas e estão permitindo que o diabo diga a elas aquilo que elas não são. É isso que chamamos de depressão, crises de ansiedade. Ou seja, você tem tudo e começa a dizer que amanhã não terá nada. E você não consegue mais enxergar o que tem hoje porque começa a dizer que amanhã não terá nada. A ansiedade é um medo de algo que ainda não chegou. E olhem que maravilhosa essa estatística. 85% de tudo o que você pensa quando está ansioso nunca vai acontecer. Nunca. Mas que boa notícia. Você está ali e diz, então o que vai acontecer? E quando eu ficar velho? Por que se preocupar com a velhice? Quem se importa com isso agora? Pense no hoje e viva bem, em vez de ficar pensando no futuro. Quando eu ficar velho, ninguém vai me amar, porque eu estarei sozinho quando envelhecer. E quando você ficar velho, vai pensar nisso? Talvez você nem chegue lá, morra amanhã e tenha passado horas da sua vida pensando em quando ficar velho. Pense na loucura disso. É assim mesmo. E a depressão é um excesso de passado que eu carrego comigo. É passado, já passou, mas me fez mal, tudo bem, vá diante de Deus, peça ao seu mentor, a mim, a qualquer um. Vamos fazer uma oração de cura da alma. Vamos além do que já passou, pense no hoje, o que Jesus diz. Que nós devemos nos ocupar do hoje. Se você quiser se preocupar, tudo bem, desde que se preocupe com o hoje. Cada dia terá o seu peso, cada dia terá a sua preocupação. Hoje eu preciso ir ao cartório, certo? Hoje o objetivo é ir ao cartório, o plano é ir ao cartório, a tristeza é ir ao cartório. Basta, depois que você foi ao cartório, por hoje você conseguiu, amanhã se verá, porque senão vamos viver mal e vamos programar nossa mente para viver mal. E Deus não quer isso. Então ele diz, jogue fora todo o resto. E te digo mais, quando você começa a pensar como Deus pensa, a palavra de Deus diz que não devemos. Em Romanos 12:2 diz assim, não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Como é que a gente se transforma? Eu conheci Jesus. Não pense que só porque você conheceu Jesus, o seu temperamento ruim vai estar perfeito a partir de amanhã. Você precisa mudar a maneira de pensar. Como eu faço para mudar a maneira de pensar? Eu preciso pensar como Deus pensa, lendo a palavra de Deus.
Eu penso que Deus é mau. Leio a palavra de Deus e vejo que Deus é bom. Então eu pego aquele pensamento ruim, jogo fora e coloco no lugar o pensamento de que Deus é bom. Ele diz para renovar a mente. Digam como é renovar a mente. É como mudar a decoração. Você joga fora o velho e pega o novo. E depois diz, para que vocês conheçam por experiência qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está dizendo que quando você renova a sua mente e começa a dizer o que Deus diz sobre mim, em vez do que eu penso sobre mim, ou o que meu chefe pensa, minha esposa, meu marido ou meu primo, eu preciso pensar aquilo que Deus pensa sobre mim. E estou passando por esse período de jejum, estou seguindo algumas pessoas, sinto que estou seguindo-as e vejo pessoas perdendo a batalha de suas mentes. Pessoas que têm 1000 potenciais, pessoas que têm 1000 corações, que não conseguem vencer em suas mentes porque acreditam em mentiras. A mente mente. Ele acredita nas mentiras. O que indicam as circunstâncias? Ah, mas o diabo também diz a verdade, de fato. Às vezes o diabo te diz a verdade. Ele diz, olha, você está sozinho. Você olha e diz, é verdade. Mesmo que ele esteja te dizendo que neste momento essa é a verdade, não é a verdade de Deus para você que disse, mas eu nunca os deixarei sozinhos. Então, mesmo que fisicamente ele te diga, mas agora você está sozinho, você diz, neste momento estou, mas Deus está comigo. E ele diz, ao solitário eu darei uma família, então não vou ficar assim para sempre. Ele sempre encontrará um jeito. E sabem, todas essas coisas eu resolvo com apenas uma palavra. Falta de confiança em Deus. Mas aquele que não poupou o seu único filho e o entregou por nós, diz Paulo, não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Não podemos acreditar no que dizem, nem mesmo no que diz o telejornal, não. E vejam, as estatísticas dizem que até mesmo as pessoas de fé, quando recebem um diagnóstico horrível, as pessoas que reagem com fé, com esperança, com uma visão benevolente. Senhor, eu sei que tu podes me tirar disso. Esta doença não é para a morte, mas sim para a graça, para a vida. Ah, na pior das hipóteses, eu vou contigo e vamos nos divertir. A falta de confiança não está nos permitindo viver as coisas boas. Quando, ao contrário, você mantém em sua mente coisas boas, justas, de boa fama, e começa a acreditar que Deus quer o seu bem e não o seu mal, você começa, sem perceber, a conquistar, a atrair oportunidades para si e começa a se enxergar. Quando começamos a igreja, havia uma visão que sempre me acompanhava. Éramos 3 jovens e eu me via, porque uma vez Deus me deu essa visão. Eu me via, sabe, tipo Robocop, vestida assim, e eu dizia, um dia terei uma multidão de jovens à minha frente. E eu programava minha mente para ver aquilo. Não é que eu programava, era por fé, uma visão que Deus tinha colocado no íntimo do meu coração. E eu começava pela fé a enxergar isso e não permitia que ninguém me dissesse o contrário. Quando eu abria os olhos, às vezes éramos sempre 3 com um violãozinho que eu tocava, porque eu sou a primeira líder de louvor desta igreja. Na verdade, hoje tem o pastor Júlia. Eu gosto que ele saiba disso. Eu sabia 3 músicas. De qualquer forma, eu abria os olhos e na minha frente eu realmente abria os olhos. E vocês conhecem a minha história. Tinha uma senhora sem cabelo, deprimida, uma com cabelo deprimida, um que batia sempre palmas e outra que estava triste. Quando eu abria os olhos às circunstâncias, o diabo me dizia assim, você é completamente louca. Você deixou sua casa, sua família, seus deveres. Olha onde você está. Olha para você. E eu tinha que fechar os olhos e fazer assim. Mas eu creio, Senhor, naquilo que tu me disseste. Eu verei uma nação inteira. Eu verei pessoas em toda esta nação pregando o evangelho. Eu verei um dia até o San Siro lotado, vocês não sabem, mas um dia eu estarei lá, nós pregaremos o evangelho de lá e continuo a ver. Eu estou programando a mim mesma através da fé. Não é um auto-engano, porque o auto-engano é aquela coisa de imaginar. Não estou dizendo para imaginar do nada. Estou te dizendo para imaginar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Se o Senhor te deu uma visão, não sei, empreendedora, você já começa a te enxergar e quando você se programa para ver pela fé, as oportunidades começarão a aparecer. As pessoas que têm a ver com aquilo começarão a aparecer. E isso também serve para o outro lado.
Se você continuar ouvindo, sou o azarado da vez, nada dá certo para mim, nada funciona, você será aquele que passa por cima de uma nota de 500 euros e nem percebe. Parece que tudo dá errado para mim porque a Bíblia diz: quando o olho está doente, todo o corpo está doente. Se você aceita todos os pensamentos horríveis do mundo, oportunidades horríveis virão, porque o diabo sabe e diz: o algoritmo daquele ali é só tragédia. Sabe o que eu vou dar de presente para ele? Um pouco de tragédia, assim eu dou razão para ele. É verdade, você é mesmo o azarado da vez. Olha, todo mundo se dá bem e só você se dá mal. É extremamente importante o que pensamos. É fundamental que você controle isso. Não pode ser o diabo, as circunstâncias ou as pessoas a controlar seus pensamentos. O controle está em nossas mãos. Então eu não quero aceitar. Ah, mas é fácil. Claro que não. Eu chamei de batalha da mente. Às vezes vem 1000 pensamentos e você gostaria de acreditar em todos eles. É uma luta dizer, eu não aceito essa coisa. Mas aquela pessoa falou e te odeia. Eu não aceito o ódio. As pessoas podem me odiar, mas eu escolho me amar. Amar a eles. Eu oro por eles. Eu sou filha de Deus. Eu oro pelo meu inimigo. É uma luta. Mas quando você vence essa luta, sua mente começa a ser programada para as coisas maravilhosas que Deus tem para você. E quando você a programa, é como o exemplo do Peugeot que eu mencionei. Você começará a ver oportunidades porque já as viu antes aqui. Eu vejo as oportunidades aqui. E quando ando pelo mundo, começo a dizer: olha quantas oportunidades, mas onde foi que eu as vi antes? Dentro de mim, na minha cabeça. E quando Deus planta uma semente de fé, que é o que chamamos de visão, que é uma convicção sobrenatural de que algo vai acontecer, mesmo quando ainda não está acontecendo, você já começa a pensar, já começa a sonhar. Deus me disse que eu terei uma casa. Sonhe com a casa. 3 quartos, com piscina. Sonhe como quiser, com piscina, sem piscina. Faça como quiser. Sonhe e você começará a criar aqui dentro e a encontrar lá fora aquilo que você criou aqui dentro. Amém. Digam comigo, é muito importante, de novo, é muito importante que você vença a batalha da sua mente. Porque há pessoas hoje no mundo que tiram a própria vida porque estão perdendo a batalha da mente. Ninguém tira a própria vida porque Deus te disse que você deve tirar a sua vida. Deus te ama, Ele te quer vivo. Ele criou dentro de nós um modo de sobrevivência. Nós estamos sempre no modo de sobrevivência. Um ser humano que é normal, emocionalmente equilibrado, não tem o desejo de tirar a própria vida, tem o desejo de defender a vida. Há um desequilíbrio aí. Mas onde é que as pessoas estão perdendo a batalha? Aqui. Porque estão ouvindo o que a mente diz, o que as pessoas dizem, o que os telejornais dizem. Nós precisamos ouvir o que Deus diz. Por isso é imprescindível que você leia a palavra de Deus todos os dias. Que você descubra. Nós também já dissemos o que Deus pensa de vocês. Vocês leem isso todos os dias? Vocês deixaram isso de lado? Eu fiz uma lista para que você entenda, lendo a Bíblia, que Deus pensa bem de você, não mal. Ele é cheio de paz, de justiça e de prosperidade. Ele não tem pensamentos maus para você porque ele é um pai. Um pai pensa o bem para os filhos. Às vezes é verdade que ele puxa a orelha, às vezes é verdade que ele te coloca de castigo, mas ele pensa o bem. Tudo o que ele faz é pensando no seu bem. Quando você compreender que Deus te ama, você começará a ter mais confiança. E concluo com isto. Eu sei que Deus me ama quando me comporto bem. Porque muitas vezes nós dizemos, Deus me ama, então quando estamos fazendo tudo certo, estou jejuando direitinho, rezando direitinho, sou um bom rapaz, sinto o amor de Deus. Depois há um momento em que eu erro, caio e começo a dizer que Ele não me ama, já começo a pensar, agora vai acontecer alguma coisa? Estou sentindo. Agora Ele vai fechar as portas para mim. Eu conversava com uma pessoa que me dizia, me perguntavam por 5 minutos, mas Deus está bravo comigo? Eu dizia, claro que não. Não, porque eu penso que, mas Deus está bravo comigo? E eu perguntei para essa pessoa, disse, desculpa, mas por que Deus deveria estar bravo com você? Eu entendi que ela tinha feito algo errado, óbvio, né? Lembre-se, Deus disse para você e para mim não fazermos certas coisas, porque isso nos faz mal. Se Ele te diz para não pular dali porque você vai quebrar os dentes, é porque Ele não quer que você quebre os dentes. Mas isso não muda o amor de Deus. Mesmo quando você está péssimo, Ele continua gostando de você. E você diz, mas eu estou péssimo. E Ele continua gostando de você.
Mas Deus, eu estou péssimo. E ele diz, eu continuo te amando, seu nojento, que não é outra coisa. Ele te ama. Ele te ama. Isso não muda. O amor de Deus não é como o nosso amor. Meu amor é limitado. Eu gosto de você hoje, você me diz o quão fofa você é, me faz sentir corada. E amanhã você me diz algo diferente e eu te quero. Este é o limite humano. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus, mesmo que você tenha feito coisas horríveis e esteja ali dizendo eu sou um lixo, ele olha para você e diz, filho, filha, eu te amo. Papai, eu sou um lixo, não me importo, mandei meu filho para a cruz para apagar toda essa sujeira, há um perfume de cruz sobre você, não tem problema, é por isso que eu mudo. Eu não mudo porque penso que Deus vai me mandar para o inferno, eu mudo porque, mesmo quando sou um lixo, Ele me ama tanto que chega a ser constrangedor. Por isso Paulo dirá, o amor de Deus me constrange, não a maldade, não o julgamento de Deus, mas o amor de Deus. Porque Ele é o único no mundo que continua dizendo, eu te amo, mesmo quando tudo vai mal. Eu te digo para não ir por esse caminho, porque você vai se machucar, mas eu te amo. Vocês têm filhos, pessoas de quem gostam. O que aquela pessoa faz? Não sei. Foge com o padeiro e você diz, agora não te amo mais, não será mais meu filho, não é mais minha mãe. Não, você está ali rezando ainda mais para que a pessoa volte para Deus. Você fica preocupado, não dorme à noite. Quem sabe onde está aquele meu filho que anda por aí se embriagando? Não é que você troca de filho, vai até o vizinho e diz, desculpa, posso ficar com o seu filho porque o meu está perdido? Posso ficar com o seu filho? O meu já se foi. O pai fica ainda mais preocupado com o filho, não é verdade? Você está lá sem conseguir dormir. Lembro que conversei com a irmã do Paolo. Quando o Paolo vivia na rua durante o seu casamento, ela me disse, nós passávamos noites procurando nas estações para ver se o encontrávamos. Pense na alegria dessa irmã, dessa mãe, ao ver hoje esse rapaz maravilhoso com uma família, com filhos. Não é possível que pensemos que Deus seja pior do que nós, porque Ele não é. Se uma irmã, uma mãe, à noite saem para procurar o filho que saiu de casa, quem sabe o que ele está fazendo? Mas vocês acham que o amor de Deus é menor do que isso? Não. O amor de Deus é ainda maior. Quanto mais longe você está, mais ele fica triste. Não, o filho pródigo nos dá a ideia de que o pai todos os dias está do lado de fora da porta, esperando que esse filho volte para casa. Não para matá-lo, não para dizer, vem aqui que agora você errou tudo, vou acabar com você. Mas para dizer, eu quero te dar, quero te devolver o anel, a herança, você é meu filho. Isso não muda quando você erra, continuo te amando muito. E se você apenas experimentar esse amor, é impossível pensar que ele vai te fazer mal, é impossível dar razão aos pensamentos ou ao diabo. Porque mesmo quando ele disser, você não vale nada, Deus vai tirar tudo de você, você dirá, pode até ser que eu realmente não valha nada, você até tem razão, mas o meu Deus vai me tirar desse lixo. Eu tenho um pai, se você não sabe, e esse pai me ama. Amém. A pastora Lili, enquanto estávamos louvando, teve uma visão muito bonita que quero que ela compartilhe, depois oramos. Amém. Enquanto estávamos louvando, no início houve um momento em que a bateria começou a pegar ritmo. Era como se estivéssemos marchando e eu vi Jesus em um cavalo com um estandarte. E no estandarte estava escrito santidade. E dizia, eu chamo o meu povo neste momento para ser um exército, para marchar sob este estandarte de santidade. E eu vi a Deus dizendo, Deus Pai, se vocês fizerem assim, eu liberarei o exército angelical que lutará por vocês nos lugares celestiais e em todo lugar por onde vocês passarem. Eu sentia esta palavra um pouco antiga. Nesta terra desolada brotavam rebentos e flores. E eu perguntava, por que, Senhor? E ele dizia, como o versículo que lemos, se o salário do pecado é a morte, o fruto da santidade é a vida. E vocês são chamados a caminhar e levar vida em santidade. Obrigado, pastor. Queremos levantar nossas mãos e receber esse amor sobrenatural desse Pai que não abandona, desse Pai que está aqui esta manhã dizendo, não importa, vamos em frente. Senhor, mas ontem eu fiz, eu errei, tudo verdade. Mas nós temos um advogado junto ao Pai que é bom e justo para perdoar os nossos pecados. Peçamos perdão. Dizemos a Ele, Pai, eu não estou conseguindo.
Eu gostaria muito de conseguir, mas eu não estou conseguindo. E esta manhã acordei muito cedo e Deus me dizia exatamente isso. Ele me dizia: há muitos dos meus filhos que não estão conseguindo. E pensam que por isso eu os amo menos. E Deus me dizia: vai lá e diga isso a eles. O meu amor não muda. Não muda. E essas pessoas se afastam de Deus por um sentimento de rejeição. Já que eu sou horrível, Deus não me ama, então eu me afasto. É o que chamamos de síndrome do abandono na psicologia. A pessoa pensa que é tão ruim que acha que todos vão abandoná-la, então ela abandona antes de ser abandonada. Faz de tudo para se desesperar. A síndrome do abandono faz com que você desespere a outra pessoa. É como um teste para ver o quanto me ama e então penso, abandono essa pessoa porque ela vai me abandonar de qualquer jeito, já que no passado me abandonaram. Mesmo que seu pai e sua mãe tenham te abandonado, seus amigos, seus melhores amigos, seus sócios, saiba que ele nunca vai te abandonar. Nunca. Ele disse: eu estarei com você até o fim. Pode uma mãe abandonar seus filhos? Mas mesmo que ela faça isso, diz Deus lá em Isaías 49, eu não faço. Mesmo que uma mãe, o que é algo antinatural, fizesse isso e abandonasse seus filhos, eu não te abandono. O que eu quero te dizer? Em inglês se diz hand to hand, mão na mão. Eu e Jesus. E nós poderíamos conseguir. Ah, mas Senhor, não sei quem me abandonou. Não importa, vamos juntos, eu e você, de mãos dadas. Ah, Senhor, estou no vale da sombra da morte. Ok, pega na minha mão. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte e tu estejas lá comigo, vamos juntos. Mas Deus, não consigo sair da pornografia. Ok, de mãos dadas. Eu te ajudo a sair desse mundo que não é para você. De mãos dadas. Você é como uma criança que pega na mão do pai e diz: estou com medo. E o pai diz: vem cá, vamos juntos e você vai ver que se vier comigo, o medo vai passar, porque nós conseguimos. E a criança confia no pai e vai. A qualquer lugar. O que Deus quer dizer para você e para mim hoje é isso. Não muda. Não muda. Talvez você esteja fazendo ou já tenha feito tragédias. O amor de Deus não muda. Ele não é um homem, não é uma pessoa que se você decepciona, então ela diz: você me decepcionou, eu te deixo. Sabe quantas vezes eu decepcionei Deus? Não sei você, mas com certeza eu tenho uma lista, como todos nós, de coisas que disse que iria melhorar e fazer e que não fiz. Melhorei um pouco, depois voltei atrás. Mas onde quer que eu tenha vitória na minha vida hoje, não é porque tive medo de Deus. Eu tenho vitória porque Ele continuou me amando nos piores momentos e me deu força de mãos dadas para sair, para permanecer de pé, para aprender a amar quando as pessoas não mereciam e para aprender a me amar quando eu não merecia. Esse é Deus. Hand to hand, de mãos dadas. Nós conseguimos. Senhor, mas a dor daquela morte é difícil demais, eu sei. De mãos dadas, vamos viver esse luto juntos. De mãos dadas, vamos enfrentar essa doença juntos. De mãos dadas, vamos lutar contra o pecado juntos. De mãos dadas, vamos lutar pelo seu casamento juntos. Você não está sozinho, mesmo que talvez hoje tenha saído de casa pensando: eu não presto. Você não está sozinho. Não permita que o diabo te diga isso, porque hoje no mundo as pessoas estão perdendo a batalha da vida por causa da mente delas, que está mentindo dizendo que você não vale nada. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você vale o sangue de Jesus na cruz. Ele morreu porque te ama e vai te amar até o fim. Provavelmente você vai se afastar, mas ele não. Ele vai continuar dizendo: eu estou aqui. Mas padre, você deixou Deus, foi para o mundo, foi com as prostitutas, como o filho pródigo, foi com as prostitutas comer com os porcos. Mas quando ele disse: talvez eu volte para casa, encontrou o pai lá dizendo: venha. Chorou com ele, o abraçou, colocou o anel da sua herança, as sandálias nos pés. Disse a ele: vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto lá fora, longe de mim, mas agora voltou para casa. Vamos fazer uma festa. Ele te ama com um amor que talvez você nem consiga imaginar.
Mas eu oro hoje, Espírito Santo, para que tu tragas a revelação do amor desse Pai fantástico, desse Deus maravilhoso, que não se escandaliza com os meus pecados, com as minhas traições, com os meus adultérios, com as minhas idolatrias. Ele não se escandaliza. Ele continua amando e te ama tanto que te diz: vem cá de mãos dadas, vamos sair deste lugar escuro. De mãos dadas, vamos sair deste lugar cheio de álcool, cheio de coisas que não são para você. De mãos dadas. De mãos dadas. De mãos dadas. Eu vi um filme com Harrison Ford, acho, não sei, algo assim. Não me lembro se era ele ou outro, mas tinham sequestrado a filha desse cara, talvez vocês se lembrem desse filme. E ele era um agente, ele deu a volta ao mundo para ir buscar a filha dele, que estava submetida à prostituição infantil. Como é que se chamava? Ah, era Lillian Mason, sim. E eu me lembro de uma frase desse filme em que ele pega a filha quando consegue resgatá-la e diz exatamente assim: vem, você não pertence a este mundo, vamos, é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Venha. Você não pertence àquele mundo de homossexualidade, você não pertence àquele mundo de prostituição, você não pertence àquele mundo de raiva, você não pertence àquele mundo. Venha. Vamos para casa. Espírito Santo, manifesta hoje a imensa grandeza do teu amor infinito por cada um de nós. E há muitas pessoas que estão dizendo agora: mas eu decepcionei a Deus. E Ele quer te dizer hoje, com muito carinho, através deste papagaio aqui, que o seu amor não muda. Você não me decepcionou. Quando enviei meu filho para morrer na cruz por você, eu já sabia o que você faria. Eu conheço os pecados que você vai cometer, não só aqueles que você já cometeu. E eu escolhi enviar meu filho mesmo assim para morrer por você, também por aqueles que você ainda vai cometer. Eu não mudo de ideia. Eu sei quem você é. Eu conheço o seu coração. Então faça assim, como um ato profético, como se você pegasse na mão de Deus e dissesse: papai, então vamos, mas não para aquele lugar, porque eu não pertenço àquele lugar. Está ficando tarde, vamos para casa agora? Voltemos agora para a casa do nosso Pai Celestial, que é infinitamente santo, justo, bom e maravilhoso, o único e soberano Deus, Criador dos céus e de toda a terra. Pedimos humildemente que venhas e enchas este lugar sagrado com a tua gloriosa e poderosa presença divina. Enche este lugar com o teu amor, para que os teus filhos sintam que tu não tenhas mudado de opinião em nenhum momento, para que os teus filhos possam sentir verdadeiramente que tu ainda estás aqui, estendendo a tua mão protetora e dizendo: vamos em frente juntos. Mas não é a